crianças! Vocês sabiam que tem muitas crianças e até mesmo adultos que pensam que não são amados do jeito que eles são? Mas a palavra de Deus diz que Ele ama muito a mim, a você e a todos nós. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você se pergunta, como Ele prova o seu amor dessa maneira, quando o Deus Filho, Jesus Cristo, morre por nós? E eu vou te mostrar isso nesse momento de uma forma bem resumida. Deus, o Criador de todo o universo, quando criou os seres humanos de uma forma bem especial, Ele tinha o propósito de vivermos juntamente com Ele para todo sempre. Mas o primeiro homem e a primeira mulher rejeitaram a Deus, preferiram desobedecer e amar outras coisas mais do que Deus. Mas como Deus é um ser tão santo, perfeito e poderoso, nenhum erro consegue ficar perto dele. Por isso, houve um afastamento de Deus e todos os seres humanos, porque todos nós agora somos pecadores, todos nós erramos. Por isso, veio Jesus para pagar o preço do castigo da nossa desobediência, porque nós não conseguiríamos pagar, porque o preço do pecado é a morte. E se nós morrêssemos, nós não íamos viver juntamente com Deus para todo sempre. Então, Jesus morreu pagando o nosso castigo. Mas Jesus ressuscitou e agora está lá nos céus e aguardando um momento para que todo aquele que crê em Deus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e também ama estar com Ele, possa estar morando no céu junto com Ele. E assim, nós vemos essa boa notícia, que Deus ama muito a todos nós. E isso é algo que não podemos ficar guardados somente para nós. Precisamos falar isso para todas as pessoas, até mesmo pessoas que nunca ouviram falar, pessoas que já ouviram falar, mas ainda não entenderam. Pois no momento em que eles se encontrarem com Deus, eles vão sentir esse amor maravilhoso. Então, queremos ensinar nesse momento de que Deus ama muito a todos nós. E por isso, aproveite e conte isso para seus amigos, para os seus familiares. E assim, quem sabe, eles possam também ser outros que vão compartilhar dessa boa notícia que Deus ama a todos nós. Mas não sai ainda não, porque tia Ana Késia vai continuar a lição desse vídeo, tá bom? Até mais! Oi, crianças! Vocês acabaram de assistir um dos pastores da nossa igreja, o pastor Misael, falando sobre o amor de Jesus e a importância de falarmos sobre ele a todas as pessoas. Assim como o menino que eu vou contar a história para vocês hoje. Mas antes, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho a minha Bíblia, alguns folhetos e um púlpito. Eu queria saber quem de vocês está disposto a vir até aqui pregar uma mensagem falando do amor de Jesus. Imagino que alguns de vocês tenham vergonha, mas essa foi a missão que Jesus deixou para a gente cumprir. Foi o que os discípulos dele fizeram, como a história de Epáfras, da aula passada, e a de hoje, de Timóteo. Eles foram grandes missionários e foram por vários lugares cumprindo a ordem de Jesus. Abram as suas Bíblias comigo e vamos ler juntos Marcos 16:15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Então, assim como eles, precisamos pregar e ensinar a palavra de Deus àqueles que não conhecem por todo o mundo. Timóteo foi um dos ajudantes de Paulo nessa missão. Paulo até escreveu 2 cartas a Timóteo que estão na Bíblia, 1ª e 2ª Timóteo. Na 2ª carta, no capítulo 1, versículo 5, Paulo disse: "Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti." Timóteo foi um rapaz jovem que falava de Jesus. Desde pequenininho, sua avó Loide e sua mãe Eunice ensinavam para Timóteo a importância de aprender as Sagradas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. Timóteo ficava atento aos ensinamentos de sua avó e de sua mãe. Um dia, ele conheceu Paulo. Vocês se lembram de Paulo? Aquele que fez várias viagens para falar de Jesus. Paulo falou a Timóteo sobre Jesus e assim Timóteo tornou-se um seguidor de Jesus. Paulo também ensinou Timóteo sobre como deveria tratar as pessoas e como se comportar, pois ele era bem jovem. Juntando os ensinamentos de sua avó com o de sua mãe e com os ensinamentos de Paulo, logo nasceu no coração de Timóteo o desejo de se tornar um missionário, ou seja, um jovem que pregava sobre o amor de Deus às pessoas. Com isso, ele ajudaria o reino de Deus a crescer. Timóteo foi um missionário e também um pastor que cuidou da igreja que ficava na cidade de Éfeso. Ele falava de Jesus sempre que podia e procurou viver de maneira que agradasse a Deus em tudo. Crianças, nós precisamos entender que todo aquele que crê em Jesus deve sentir o desejo de falar dele ao próximo, assim como Paulo, Epáfras, Timóteo e muitos outros que estão na Bíblia fizeram. Até porque, assim, vamos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Antes de terminar esse vídeo, queria contar uma história bem simples para vocês. Vocês podem contar essa história para seus amiguinhos, para que assim eles possam conhecer a Jesus. Vou usar a minha Bíblia para contar, mas vocês podem fazer pulseiras ou livrinhos, o que vocês acharem melhor para entregar aos seus amiguinhos. É assim: Deus criou o mundo com muito amor. Ele prometeu que iríamos morar no céu, que é um lugar muito lindo. O amarelo faz nos lembrar do céu por causa das ruas de ouro, dourado como essa folha. No entanto, todos os homens desobedeceram a Deus e pecaram. O preto nos lembra do coração sujo por causa do pecado. E no céu não pode entrar quem tem pecados. Deus então mandou Jesus para nos salvar do pecado. Ele veio e morreu na cruz. O vermelho nos lembra do sofrimento de Jesus, o sangue derramado na cruz. Quando cremos em Jesus e pedimos que Ele nos perdoe, ficamos com o coração limpo. O branco lembra isso, a pureza. Toda pessoa que se torna amiga de Jesus sente vontade de aprender mais e mais dele e estuda a Bíblia. O verde nos lembra de uma árvore que está crescendo, ou seja, a maneira como estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus e mudando mais e mais a nossa vida. Leve essa mensagem para aquelas pessoas que não conhecem ainda. Vamos cumprir o nosso chamado e proclamar a palavra de Deus. É isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau!